Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar no trabalho de um homem que, em criança, se fez duas perguntas que são ahm, incrivelmente simples e, ao mesmo tempo, de uma profundidade enorme. Sim, estamos a falar de Marshall B. Rosenberg. Exatamente. Em 1943, ele tinha 9 anos e estava em Detroit no meio de confrontos raciais muito violentos. E ele perguntou-se: o que é que nos desconecta da nossa natureza compassiva e nos leva a ser violentos? E a outra pergunta, que é o outro lado da moeda, o que permite que algumas pessoas continuem a ser compassivas mesmo nas piores circunstâncias? E foi a partir daqui que ele desenvolveu o que hoje conhecemos como Comunicação Não Violenta, ou CNV. Temos o material de um audiolivro completo sobre o tema e a nossa ideia é perceber se isto é só mais uma técnica de comunicação ou, ou algo mais profundo. Olha, essa é a pergunta-chave, porque é aí que muita gente se engana. Ouvem comunicação não violenta e pensam que é um conjunto de regras, tipo sobre o que dizer para conseguir o que se quer. Um manual de instruções para ganhar discussões. Exato. E o Rosenberg insistia que não é nada disso. A CNV é, antes de mais, uma mudança de consciência. A intenção não é vencer, não é fazer os outros concordarem, é criar uma qualidade de conexão tão forte que as necessidades de todos sejam atendidas, de forma natural. É por isso que ele te chamava uma linguagem de vida. Linguagem de vida, gosto disso. Então, para percebermos essa linguagem, o primeiro passo, imagino, é diagnosticar a que usamos todos os dias. Aquilo chama de comunicação que aliena a vida. Onde é que nós falhamos? Bem, o primeiro e talvez o maior obstáculo são os julgamentos moralistas. É a nossa tendência quase automática de pôr tudo em caixas de certo e errado, bom e mal. Ah, sim. O tipo que nos corta à frente no trânsito é um idiota. Não é alguém que está com pressa, é um idiota. Precisamente. Esse é o julgamento. E o problema é que quando julgamos, o nosso foco é o que é que está errado com a outra pessoa. E isso, para a CNV, é uma armadilha. Ele diz algo que é mesmo transformador. Esses julgamentos são, na verdade, expressões trágicas de necessidades não atendidas. Espera aí, isso é forte. Expressões trágicas de necessidades não atendidas. Então, queres dizer que quando eu penso que o meu colega é preguiçoso por não ter feito a parte dele, Sim, a CNV diz que eu não estou a falar do caráter dele, mas que estou frustrado porque a minha necessidade, talvez de apoio ou de eficiência, não está a ser atendida. É isso? é exatamente isso. A tragédia é que expressamos essa necessidade através de um ataque. E um ataque só gera defesa, o que nos afasta ainda mais. É por isso que a fonte menciona o poeta Rumi. Lá, além das ideias de certo e errado, existe um campo. Vamo-nos por lá. A CNV é a tentativa de nos levar para esse campo. Entendido. Então, os julgamentos são o primeiro grande obstáculo. Mas há mais, imagino? Sim, e o próximo é um que todos conhecemos muito bem: a comparação. Compararmos-nos com os outros. O Rosenberg é brutal nisto. Ele diz que é uma forma de violência. E quase sempre contra nós próprios, não é? Quase sempre. Há uma anedota que ele cita num livro de humor que diz que se quisermos ter uma vida miserável, a receita é simples, basta aprender a comparar-nos com outras pessoas. É garantido. O que me leva à terceira armadilha, que parece ligada a isto, a negação da responsabilidade. É quando usamos a linguagem para fugir às nossas escolhas, certo? Perfeitamente. São as frases como tive que fazer isto ou fizeram-me sentir assim. Aquela linguagem do não tive escolha. Por exemplo, um professor que diz eu tenho que dar notas. Sim, é a política da empresa, são ordens do chefe. Exato. O Rosenberg sugere que ele transforme essa frase em eu escolho dar notas porque quero manter o meu emprego. A ação é a mesma, mas a consciência por trás muda tudo. Passamos de vítimas a agentes da nossa própria vida. E a última peça deste diagnóstico são as exigências, aquelas que muitas vezes disfarçamos de pedidos. Pois, e a diferença é subtil, mas crucial. Não está no que dizemos, mas no que acontece se a outra pessoa disser não. Se a nossa reação for tentar gerar culpa, ou se houver uma ameaça, mesmo que implícita, então era uma exigência. Mas se, ao ouvir o não, a nossa preocupação for perceber o que impede outra pessoa de dizer sim, Aí era um pedido genuíno. Estávamos a procurar conexão, não obediência. ok, o diagnóstico é claro e honestamente um bocado desconfortável, mas a CNV oferece um antídoto, uma ferramenta prática com 4 componentes, baseada em 2 perguntas.
o que está vivo em nós e o que tornaria a vida mais maravilhosa. O primeiro passo é a observação. E este é talvez o mais difícil por parecer tão simples. A ideia é descrever o que vemos ou ouvimos como uma câmara de vídeo, sem qualquer avaliação. Olha, há uma história hilariante sobre uns professores que se queixavam no diretor. Deixe-me adivinhar, as observações deles não eram muito objetivas? Nem um pouco. Diziam, ele tem um bocão, ou ele fala demais, que são, claro, julgamentos puros. E qual era a observação real por trás disso? Bem, foi preciso alguma ajuda. A pergunta foi, o que é que ele faz, concretamente, que vos leva a pensar isso? E depois de alguma discussão, lá chegaram. Durante as reuniões, o diretor conta histórias da sua infância e da guerra, o que prolonga as reuniões em média por 20 minutos. Ah, vês a diferença? A primeira afirmação é um ataque. A segunda é um facto. Só a partir daí é que se pode ter uma conversa. É exatamente. E depois da observação, vem o segundo componente, os sentimentos. E aqui a armadilha é confundir sentimentos com pensamentos, não é? É isso mesmo. O exemplo clássico da fonte é o de uma mulher que diz ao marido: "Sinto que estou casada com uma parede." Que não é um sentimento. Não é, é um diagnóstico, uma interpretação. Ela está a pensar que ele é como uma parede. Um sentimento real seria, por exemplo, Sinto-me sozinha ou sinto-me frustrada. precisamente. A primeira frase convida à defesa. Claro que te ouço. A segunda convida à empatia. E isto leva-nos diretos ao coração da CNV, o terceiro componente. As necessidades. Que é a ideia de que os nossos sentimentos não são causados pelos outros, mas sim pelas nossas necessidades. Certo, sim. Essa é a grande mudança de paradigma. O que o outro faz é o estímulo, mas não é a causa. A causa da minha mágoa quando alguém me insulta é a minha necessidade de respeito ou aceitação que não está a ser satisfeita. Isso é difícil de engolir, mas Mas é o que nos dá poder. E o que é incrível é que as necessidades, segurança, conexão, autonomia, respeito, são universais. Todos os seres humanos as têm. E é aqui que a magia acontece. como assim? Há uma história incrível sobre o Rosenberg a mediar um conflito entre duas tribos na Nigéria. Elas estavam literalmente a matar-se. Numa reunião as acusações voavam. Vocês são assassinos. Era um beco sem saída. Imagino. E o Rosenberg começou a traduzir. Quando um líder dizia, vocês são assassinos, ele perguntava, então, está a dizer isto porque a sua necessidade de segurança não está a ser atendida? O líder disse que sim. Depois virou-se para o outro, que se queixava de dominação, e perguntou, e quando isto acontece, é porque a vossa necessidade de igualdade não está a ser atendida? Eles também concordaram. Uau! No momento em que a conversa passou de acusações para necessidades universais, segurança, igualdade, a dinâmica na sala mudou completamente. Pela primeira vez, eles conseguiram ouvir-se. Isso é mesmo poderoso. Passar da linguagem da guerra para a da humanidade partilhada. E isto leva-nos ao último passo: os pedidos. Depois de observar, sentir e identificar a necessidade, o que é que pedimos? Pedimos uma ação concreta, positiva e clara. E a clareza é tudo. Há um exemplo ótimo de um homem num comboio de aeroporto que só repetia para a esposa: nunca vi um comboio tão lento, cada vez mais alto. E a esposa cada vez mais tensa porque não sabia o que ele queria dela. Exatamente. Ele estava a expressar frustração, mas não fazia nenhum pedido. O que ele provavelmente queria era só um pouco de empatia, não é? Sim, que ela dissesse algo como: percebo que esteja estressado com o voo, é mesmo frustrante. Podia ter sido só isso. Um pedido claro como: podes dizer-me que entendes o meu stress? Teria mudado tudo. Ok, isto parece fazer sentido para as pequenas coisas. Mas e quando a coisa fica mesmo feia? Quando sentimos raiva a sério? Como é que a CNV lida com isso? A visão da CNV sobre a raiva é talvez a mais radical de todas. Para o Rosenberg, a raiva nunca é causada pelo que o outro faz. A raiva é causada pelo nosso pensamento de julgamento sobre o que o outro faz. Ele diz que a raiva é um despertador que nos avisa que estamos presos na nossa cabeça a julgar, em vez de nos ligarmos às nossas necessidades. Essa ideia é mesmo contraintuitiva. Quer dizer que, se alguém me agride, a minha raiva é culpa minha? Por eu pensar que essa pessoa não o devia ter feito? É difícil de aceitar, sim, mas a lógica é consistente. O Ali conta uma história pessoal dele que ilustra isto na perfeição. Ele trabalhava num reformatório e foi atingido no nariz por um rapaz.
A primeira reação foi um pensamento de julgamento. Este miúdo mimado, e sentiu uma raiva imensa. Uns dias depois, noutra situação, foi atingido no nariz por outro rapaz. Mas desta vez, ele conhecia a história de abuso daquele rapaz e o pensamento foi: este pobre coitado. A dor física foi a mesma, talvez até maior, mas ele não sentiu raiva. A única coisa que mudou foi o pensamento dele sobre a situação. Isso muda tudo. Então o processo seria parar, respirar, identificar o pensamento de julgamento que está a alimentar a raiva, depois ligar esse julgamento à necessidade não satisfeita e só então expressar essa necessidade. Exatamente. É um processo interno complexo antes de qualquer ação. E isto aplica-se também a nós mesmos, à autocrítica. O eu sou um idiota, devia ter feito aquilo. É uma forma de violência. É. E a CNV sugere que, em vez de nos punirmos, podemos ter um luto compassivo pela necessidade que estávamos a tentar satisfazer de uma forma que não funcionou. É um caminho para a autocompaixão. E essa lógica aplica-se até a coisas positivas, como a gratidão. Sim, completamente. Em vez de um elogio genérico como és uma pessoa brilhante, que no fundo é uma avaliação, a gratidão na CNV é uma celebração específica. Tem 3 partes. A ação concreta, quando me deste aquele feedback, a minha necessidade que foi satisfeita, a minha necessidade de apoio foi satisfeita e o sentimento que resultou. Senti-me muito grato. É muito mais pessoal. Uma última questão. Com todo este foco na compaixão, a CNV não corre o risco de nos tornar passivos? E se for preciso usar a força para proteger alguém? É uma preocupação legítima e a CNV faz uma distinção crucial entre o uso protetor da força e o uso punitivo. O uso protetor tem como único objetivo impedir danos. Agarrar numa criança que corre para a estrada. A intenção não é fazê-la sofrer. Certo, é para proteger. O uso punitivo quer fazer o outro sofrer para que ele se arrependa. E o Rosenberg argumenta que a punição raramente funciona a longo prazo. Gera ressentimento e medo, não uma mudança genuína. Portanto, no fundo, a grande mudança é mesmo sair do jogo de quem tem razão e entrar no espaço de perceber o que está vivo em cada um de nós. E a história que fecha a nossa fonte resume isso de uma forma perfeita, a da avó do Rosenberg. É uma história extraordinária, sim. A avó dele era uma imigrante muito pobre, com 9 filhos. Um dia, um homem bate à porta e diz: "Sou Jesus, Nosso Senhor." E ela, sem hesitar, convidou-o a entrar. E esse homem viveu com eles durante 7 anos. E ela nunca o julgou? Nunca. A lógica dela era de uma simplicidade e compaixão profundas. Se uma pessoa tem fome, a gente dá-lhe de comer. Se não tem um teto, a gente dá-lhe um lugar para dormir. Ela não operava no plano do certo e do errado, operava no plano das necessidades humanas. Ela vivia naquele campo de que falava o Rumi. É a personificação de tudo isto, uma compaixão radical, baseada em ver a necessidade no outro, despida de qualquer julgamento. O que nos deixa, talvez, com uma reflexão final, a fonte sugere que esta mudança de foco pode transformar os conflitos mais difíceis. Então a questão que fica é: o que poderia mudar se na nossa próxima conversa difícil, em vez de entrarmos com a armadura do eu estou certo, tu estás errado, fizéssemos uma pausa e se, nessa pausa, a nossa única intenção fosse tentar descobrir qual é a necessidade não satisfeita por trás das palavras do outro e qual é a nossa. Talvez essa simples mudança de intenção seja o suficiente para começar a construir uma ponte em vez de mais um muro.